Está aí, meus irmãos, amar estes santos poderosos de nosso Deus, Jesus, nosso Salvador, a Virgem Maria, sua Santa Mãe, Mãe deste povo apostólico, a escolhida de Deus, amar a Santa Avó Rosa, amar o profeta Santo Irmão Aldo, irmãos, amar e obedecer. Irmãos, eu disse ontem, irmãos, para os irmãos e repito hoje, todos, se nós falar com todos, todos são filhos de Deus. Todos dizem assim: eu sou um filho de Deus, eu amo Jesus. E muitas vezes, irmão, nós contemplamos pessoas que falam para nós, capítulo por capítulo das Sagradas Escrituras, conhecem perfeitamente todos os capítulos das Sagradas Escrituras, irmãos. Mas se nós perguntar se eles vivem um pouco do muito que sabem, a resposta logo vem à tona: sabem, mas não vivem. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos compreender que nós também temos um ensino perfeito. Eu disse ontem, esta igreja não engana ninguém, irmãos, porque a nossa vitória para o reino dos céus depende de cada um de nós. A mensagem diz para nós que a nossa salvação depende de cada um de nós. E nós aprendemos com perfeição, com clareza nesta igreja, como viver e vencer. Conhecemos a realidade da doutrina do Evangelho de Jesus, o que precisamos é entender e praticar. Obedecer à doutrina e à disciplina. O que significa a disciplina desta igreja? É os mandamentos de Deus, é os mandamentos de Jesus, são mandamentos dos céus. E nós sabemos qual que são os mandamentos de Jesus. Muitas vezes alguém não quer viver estes mandamentos, não quer obedecer. Força muitas vezes a situação, irmãos, para não obedecer às ordens da Santa Avó Rosa, implantada por Jesus, nosso Senhor. E por isso, irmãos, diz em nossa mensagem, eu li para os irmãos no dia de ontem, eu leio novamente hoje, irmãos, onde diz assim, ó: se querem ter toda a proteção dos céus, dos santos e dos anjos, a fim de que sejam bem-sucedidos em suas vidas, devem obedecer por amor os mandamentos de Jesus. E diz assim: muitos não são felizes, não têm paz no coração e nada lhes vai bem em sua vida. Por quê? Deixam de obedecer aos ensinos da igreja, preferem fazer o errado e aquilo que a igreja não ensina e que não é ordem de Jesus, nosso Senhor, deixando de obedecer a disciplina que aqui aprendem. Por isso, não são bem-sucedidos no seu viver e lutam com tantas dificuldades. Meus prezados, eu disse ontem e repito hoje, nós estamos, irmãos, no tempo da arca divina de salvação, semelhantemente aos tempos do dilúvio. E nós precisamos entender que esta arca já tem mais de 65 anos sendo construída. Nós lembramos que lá no passado, nos tempos de Noé, quando Deus o Pai ordenou Noé fazer uma arca para livrar o povo do grande dilúvio e do sofrimento, ele chamou todos e todos foram com aquele primeiro amor. Aproveitando essas palavrinhas, irmãos, eu falo para os irmãos, para que nós possamos lembrar do nosso primeiro amor. Como eu disse, comecei a dizer no início, é muito grande, muitas coisas bonitas que nós temos na nossa vida. Quando começamos nesta igreja, as dificuldades que enfrentamos para participar de nossas reuniões. Mas quando fomos chamados pelo primeiro amor, nós fazia sacrifício, fazia muitos quilômetros a pé, nós fazia de tudo para participar das reuniões. E unimos-nos para ver o crescimento da igreja. No tempo de Noé também foi assim. Mas como não acontecia o dilúvio, o povo foram saindo, foram abandonando, foram indo embora, foram deixando Noé que construísse sozinho. E muitos até diziam: este velho está caduco. Está caduco, não vai chover, não vai dar dilúvio coisa nenhuma. Chegou o momento em que Deus o Pai ordenou: Noé, fecha a arca.
E Deus o Pai lacrou. E aí começou as grandes chuvas, irmãos. E quando chegou o momento que o povo começou a perecer, começaram a lembrar do profeta Noé. Meus irmãos, nós somos o povo dos céus na terra. Nós lembramos, irmãos, que o nosso primaz irmão Aldo, 44 anos esteve conosco, nos preparando nesta construção divina, nesta arca divina de salvação. E ele partiu nos deixando preparado. E nós estamos aqui. As portas estão abertas da arca, como esteve a arca construída pelo profeta Noé. Quando chegou o momento que começou o grande dilúvio, aí via os gritos dos desespero, e todos batiam na porta: abra a porta, Noé. E Noé respondia dizendo: não fui eu quem fechei, foi Deus o Pai quem lacrou. E eis o desespero, a angústia e o sofrimento dos que não creram em Noé. Não é diferente, irmãos, quando o nosso primaz partiu de junto de nós. O nosso povo veio correndo para a igreja. Agora chegou o momento de nós ir para o céu. Não foi assim, irmãos? Como naquele dia não aconteceu, aquele povo aos poucos voltaram de novo, viver a sua vida. Meus prezados, e quando acontecer? Mais uma coisa eu esclareço aos irmãos: quando Noé fez a arca, Deus o Pai mandou ele construir aquela arca tão grande. Por quê? Que salvou só ele, a família dele, um casal de cada animal. Por quê? Deus não sabia que isso ia acontecer? E por que mandou construir tão grande? Para dar oportunidade à humanidade de salvação. Hoje nós estamos aqui, irmãos. Nós vimos muitas cadeiras vazias. E aqui em cima, esta galeria, toda sem ninguém sentados. Alguém pode perguntar por que uma igreja tão grande? Nós estamos numa cidade com mais de 200 mil habitantes. A nossa igreja, quando estiver superlotada, tem 600 pessoas, 500, 600 pessoas. É um grão de areia no mar. Mas, meus irmãos, é a oportunidade oferecida por Deus. Aqui está a arca divina de salvação. E mesmo os que estão aqui, muitas vezes, se cansam, se desanimam, enfraquecem, olham para o mundo pecador e parece que verem tanta distração, tantas coisas, e preferem sair daqui e ir para lá. Meus prezados, ninguém sabe o dia e nem a hora, mas o momento chegará. E aí é como uma mãe, como um pai que tem os seus filhos com tanto carinho, que perde noite de sono, que ampara, que protege os seus filhos, que clama pela Santa Avó Rosa para criar bem os seus filhos para o reino dos céus. E muitas vezes vê lá fora no pecado, sabendo que aqui se concretizará os planos de nosso Deus e a consumação do seu juízo, e chegará o dia que essas portas se fecharão. E eis um pai e uma mãe ouvir os gritos de desespero de um filho, de uma filha, e não poder mais estender a mão, como o nosso bispo muito falou nisso, irmãos, muito pregou, o nosso saudoso bispo. Certa vez ele disse assim, que chegaria o tempo em que um pai e uma mãe olharia os seus filhos caindo num abismo, e não ia poder estender a mão para não cair junto. Então, meus prezados, o nosso desejo é fazer com que a humanidade se desperte, entenda que aqui é um preparo para o reino dos céus, para não sofrer os açoites do inimigo, o terror da morte e do sofrimento. Então, meus queridos irmãos, essa doutrina nos ensina com perfeição, nos mostra os perigos da vida. Os nossos hinos do coral, irmãos, e todos os nossos hinos que nós cantamos nesta igreja são mensagem instrutiva. Tem um hino que o coral canta que diz assim, são mensagens de Deus que fala assim: vem, vem meu filho, vem descansar em meus braços. É Deus chamando os seus filhos, a humanidade de um modo geral. A criatura humana é a esperança do céu, irmãos. E por isso nós estamos aqui para
expressar essa bondade aos corações da humanidade, oportunizando para que eles acordem o quanto ainda é tempo enquanto estamos aqui. Porque, meus prezados, nós vivemos 16 anos com o Consolador da promessa de Jesus, mais 44 anos com o pastor de nossas almas, nosso santo irmão Aldo. Hoje eles já partiram para a glória do Pai, e aqui nós ficamos, sendo administrado por eles, pelo santo irmão Aldo, pela Santa Avó Rosa, por Jesus nosso Senhor. Mas agora não temos aquele ombro amigo para chorar encostado, irmãos. Nós precisamos chorar com justiça e olhar para nós e ver se nós podemos clamar por esses santos que estavam ao nosso lado, se nós temos vivendo a vida que eles nos ensinaram, para nós alcançar a nossa vitória de um dia herdarmos os céus. E não temos desculpa para dizer que eu não sei, eu não aprendi, eu não sabia. Então, meus prezados, o nosso primaz irmão Aldo, ele sempre lutou nessa terra, nos seus 44 anos, lutou pela nossa união, pela união de um povo para Deus, família unida para o reino dos céus. E nós hoje contemplamos as grandes desunião neste povo apostólico, no meio da igreja apostólica. Muita desunião que ainda existe. Irmãos, e como diz na doutrina, se não haver união, observância da doutrina e da disciplina, obediência, Jesus não poderá levar um povo para Deus. Então, meus prezados, não vamos perder o nosso tempo, porque o nosso tempo vale ouro e a nossa vida não tem preço. Então, eu passo para os irmãos uma mensagem aqui publicada no boletim, e depois nós temos mais um hino do coral. Diz assim, irmãos: o amor fraternal e a união são importantes para a obra da Igreja Apostólica, para este povo, para nós. O amor fraternal e a união. Estimados irmãos e irmãs, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, ao lado de Jesus e de Maria Santíssima no governo desta Igreja Apostólica, muito lutaram para manter a unidade da mesma, tanto na sede como em todas as congregações. Afirmamos que o amor fraternal é fundamental e de grande significado para mantermos a união entre todo o nosso povo. O amor fraterno é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse de uma pessoa para com a outra, que gera sentimentos positivos e construtivos, podendo até em certos momentos levar o indivíduo que o pratica a fazer grandes esforços em prol do seu semelhante. O amor fraternal valoriza a confiança mútua e incentiva um perfeito entrosamento entre as pessoas. Assim é porque estes são relacionamentos tranquilos e efetuosos, duradouro e estáveis, profundos e de grande compromisso em relação ao próximo, e um sentimento de dedicação fraterna, sem qualquer outro interesse que não seja o de fazer o bem ao semelhante, sem jamais desejar algo em troca. Fazer o bem ao nosso irmão, ao nosso semelhante, irmãos, é fazer porque queremos, porque temos desejo na alma, nunca pensando num retorno. Eu vou fazer o bem, mas por este bem que eu faço, eu vou precisar ganhar algo de valor, ou semelhantemente. Aí não é fazer o bem, não é ajudar, não é contribuir. Temos que fazer com espontaneidade, com amor e com carinho. Prosseguindo, diz assim: por todos estes motivos é que a união e o amor fraternal entre todos os irmãos são de grande significado e de muito valor para a obra da Igreja Apostólica, tanto para seu crescimento quanto para a salvação de muitas almas para o reino dos céus. Reflitam, prezados irmãos e irmãs, neste ensinamento que o Santo Irmão Aldo nos deixou. A união e o amor fraternal incentivam a paz entre irmãos da mesma fé
e entre as famílias, paz que proporciona a tranquilidade, o regozijo e a alegria entre todos os que se amam e que lutam pela unidade da fé, pela unidade no trabalho, na igreja e em favor do bom relacionamento entre todos. Havendo a união e o amor fraternal, tudo se torna mais fácil e as dificuldades são vencidas. E, consequentemente, havendo bom relacionamento, haverá sempre o diálogo, a confiança e a boa vontade para fazer o melhor pelo bem da sua família, da igreja e do seu irmão de fé. Se todos forem verdadeiramente unidos e bem dispostos a praticar o amor fraternal, a Santa Vó Rosa terá mais facilidade de dominar os corações, com Jesus Nosso Senhor, com a Virgem Maria, com o Santo Irmão Aldo e os perfeitos dons do Espírito Santo. O Consolador os ajudará a vencer as lutas de cada dia, a fim de que possam ter o Espírito santificado e consagrado, e assim ligados aos céus, poderemos ser uma igreja forte e vencedora. Como cantamos o nosso hino número 1 do nosso cenário, nós somos a igreja forte, a igreja que não teme o mal, porque nós somos preparados para vencer todos os males. Portanto, nós pedimos a todos os irmãos que nos ajudem a alcançar em toda a igreja, na sede e nas congregações, essa perfeita união fraternal, inclusive porque com o bom exemplo de cada apostólico, ganharemos muitas almas para Jesus e para o reino dos céus. Confiamos no amor, na dedicação e na compreensão de todos os apostólicos. Reflitam sobre este ensinamento e pedimos em nome de Jesus Nosso Senhor, de Nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que sejam unidos e se amem fraternalmente, conforme Jesus Nosso Senhor nos ensinou e pediu para nós. Meus prezados, eu disse ontem aos irmãos, Nosso Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, quando chamou os sofredores, que passavam por dificuldades, grande sofrimento, Ele não chamou por nome, João, Pedro, Bastião, não. Ele chamou todos os sofredores, com as suas palavras dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados, vinde a mim, que eu aliviarei todo o seu sofrimento. Mas ele acrescentou em suas palavras dizendo depois, mas tomar sobre si o meu jugo. E ele disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Meus prezados irmãos, o jugo que Jesus nos deu e deu a cada um de nós, é os seus ensinos, os seus mandamentos. E se nós praticarmos os mandamentos de Jesus, o nosso fardo é leve, é fácil, é sereno, é bom de viver, porque moraliza os maus costumes. Irmãos, se nós fomos transformados da vida que nós vivíamos no pecado, nascemos para uma vida nova, tudo se tranquilizou, tudo facilitou para nós, ficou tão fácil de nós vivermos, ser um exemplo na sociedade. Mas muitas vezes alguém quer forçar a parte da disciplina, da obediência. Irmãos, rapidamente eu quero contar para os irmãos, lembrar aos irmãos, porque nós precisamos lembrar das boas coisas. Aqui na nossa cidade de Chapecó, certo dia, 2 das nossas irmãs me contaram para mim que foram num estabelecimento comercial e não observaram que as pessoas daquele estabelecimento estavam olhando para elas e admirado com as vestimentas, com as vestes das nossas irmãs, seus vestidos compridos, e ficaram observando. E entre eles 2 homens na entrada ficaram comentando, olha aquelas moças, umas moças novas, bonitas. Não falaram para elas, mas eu já acrescento dizendo, com certeza falaram umas moças novas, bonitas, com as vestes, os vestidos compridos. Isso é porque tem uma organização religiosa. Mas será que elas usam essas
vestimenta diariamente em toda a sua vida. E quando elas voltaram, eles perguntaram: moças, não levem a mal. Nós gostaríamos de saber se vocês têm uma ordem de uma igreja, se vocês seguem uma instituição religiosa que implanta uma ordem que vocês usam as vestes de vocês, como vocês estão usando hoje, continuadamente todo dia, no trabalho, em casa, por onde andam. E elas responderam: sim, esse é o nosso jeito de ser. Nós nos vestimos assim. E eles olharam para o outro e falaram: nossa, é admirável. Dificilmente existe essa obediência em todos os lugares. Aí um deles falou: eu saí da minha igreja por causa disso, que lá os maus costumes dominou, não existe mais esta obediência. Aí, irmãos, elas saíram, depois me contaram. Eu conto para os irmãos para mostrar como é lindo a obediência de uma filha de Deus, porque Deus dá a virtude, a unção do Espírito Santo, para que elas, o nosso povo, mostre ao mundo que nós somos um povo diferente, um povo selecionado por Deus, selecionado, um povo diferente, um povo que vive uma vida diferente, na obediência, no vestimenta, na apresentação. E eu disse, irmãos, no dia de ontem, nós lembramos da Santa Avó Rosa, que tem um hino que o coral cantava, faz um tempo que eu não escuto mais aquele hino, que dizia assim, que quando nesta igreja entrei, o que vi era sem igual. Uma senhora muito linda, com semblante divinal. E tudo o que ela fazia chamava atenção. O seu jeito de falar, o seu jeito de andar, o seu jeito de agir, o seu jeito de se apresentar. Irmãos, isto ficou para nós seguir. É o exemplo desses santos vencedores. Não foi diferente o nosso primaz, irmão Aldo. Toda essa perseguição que o irmão Aldo sofreu, irmãos, ele nunca mudou. Muitas vezes o nosso primaz estava na fila cumprimentando o povo e nós beijando suas mãos. E ele olhava para aquela fila. Muitas vezes nós víamos suas lágrimas rolar. Ele via que ali tinha pessoas que não gostavam, que não criam nele. Que não criam nele. Mas ele não fazia distinção. Ele estendia suas mãos, a sua mão, e os abençoava. Porque a nossa salvação depende de cada um de nós, irmãos. E a falsidade não é de Deus. Então, meus prezados, unido no amor de Cristo Jesus, nosso Senhor, da Santa Avó Rosa, com os ensinos preciosos da doutrina do reino dos céus, vamos nos abraçar e lembrar dos ensinos do nosso primaz. E como eu disse já aqui para os irmãos, vamos ser uma carta escrita do irmão Aldo. Vamos ser seu representante. Quando alguém olhar para nós, vai falar: esse é do irmão Aldo, essa é do irmão Aldo. E assim o irmão Aldo vai ser conhecido nos quatro cantos da terra. Meus irmãos, chegando à parte final da nossa reunião, eu quero agradecer a presença de todos os irmãos, e nós temos mais um hino do coral para nós ouvir. E eu tenho aqui mais um aviso dos irmãos do coral. É sobre o ensaio. Hoje, após a reunião, haverá ensaio para o coral e para o coro infanto-juvenil. E quero, irmãos, agradecer de coração a presença dos irmãos. Também quero agradecer as pessoas que, se porventura nos visitam, eu desejo boas-vindas, que venham mais vezes estar conosco. Também quero agradecer aos internautas, os nossos irmãos que estão em seus lares, conectados à internet, acompanhando as nossas reuniões, a nossa ou em outros lugares, mas que estão conectados com o seu espírito voltado ao reino dos céus, que possam ser alcançados com essas bênçãos celestiais da Santa Avó Rosa, de Jesus, de Deus o Pai e do santo profeta irmão Aldo. Meus prezados irmãos, o meu prazer, irmãos, é que os irmãos possam voltar aos seus lares, felizes, alegres, contentes, porque puderam aproveitar os minutos que aqui estavam na casa do seu Pai. Antes de nós ouvir o hino do coral, eu quero confirmar para os irmãos, como eu disse no dia de ontem, irmãos, quero renovar agora.
Eu disse para os irmãos que Deus o Pai sempre ordenou seus santos e os seus anjos para estar presente em nossas reuniões. Volto a frisar para os irmãos, e como eu disse, ao seu ladinho tem um anjo dos céus ouvindo seus pedidos, suas orações. E diz assim, as reuniões de nossa igreja são poderosas e muito santas, pois contam com a presença de santos poderosos vindo dos céus, bem como a presença de Jesus nosso Senhor, da Santa Vó Rosa, de sua mãe Maria Santíssima, do santo profeta irmão Aldo, além de toda a unção do Espírito Santo de Deus, para abençoar e santificar o seu povo. Porém, eles exigem que todos sejam obedientes à doutrina e à disciplina, isto é, os mandamentos divinos. Por isso, meus prezados, estes santos estão aqui presentes. O santo profeta irmão Aldo pode estar aqui junto e agora mesmo olhando para nós e contemplando o amor de cada coração, e muito alegre voltar para o Pai e dizer: o meu povo está obedecendo tudo o que eu ensinei. Meus filhos, minhas filhas, isso é gratificante, é honroso, e as bênçãos dos céus recairá ricamente sobre a vida de todos. Vamos então ouvir o último hino com o coral, o hino que traz o título Vinde a mim. Vamos ouvir. Seguir este caminho e viver sempre com Jesus, é preciso a cada dia carregar a sua cruz.
Amém. Muito obrigado a todos. Convido a igreja a colocar-se em pé. Mais uma vez, meus irmãos, meus agradecimentos. Eu muito agradeço pela companhia dos irmãos nestas 2, 3 reuniões, junto com a de Guatambu, que nós tivemos junto neste final de semana. O que me resta é agradecer de coração. Muito obrigado aos irmãos. E como eu disse ontem, a presença dos irmãos aqui nesta igreja é porque sabem, têm a fé no coração, que o poder do Espírito Santo do Pai aqui está presente, manifestado para abençoar todos os que vêm com o desejo de fortalecer a sua fé. Meus prezados irmãos, como eu disse no início, façam agora suas orações, confiando que ao seu ladinho tem um anjo dos céus para ouvir o seu clamor. E junto vamos orar. Glorioso Pai bendito, nosso Deus vivo, todo-poderoso, nosso Criador. Na comunhão do seu Divino Espírito, aqui chegamos ao final de mais uma santa reunião. Queremos prestar ao Senhor os nossos agradecimentos e dizer ao Pai, muito obrigado pelo seu amor, pela sua companhia, pelas bênçãos que o Senhor trouxe para nós, representada por santos e anjos da sua glória. Em nome de Jesus, o seu Filho amado, nosso Salvador, de sua mãe e nossa mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, nosso Consolador, e do santo profeta irmão Aldo. Neste momento, seus filhos, Deus Pai Criador, estão fazendo suas orações, com suas cabeças curvadas, seus olhos fechados, falam com o Senhor, falam com os santos que estão presentes em nossa reunião. Eu intercedo em nome de todos os seus filhos, que o seu clamor, os seus pedidos, as suas orações sejam atendidas. E lembro desses pedidos contidos na caixinha pedido de oração. Muitos nomes aqui foram colocados, nome de filhos, de netos, de esposo, de esposa, enfim, de parentes, Santa Avó Rosa, e agora está sendo lembrado pelos seus filhos. Tem famílias, tem filhos da senhora Santa Avó Rosa, muitas vezes nos hospitais, casa de saúde, sanatório, orando neste momento, lembrando que a Igreja Apostólica está em oração, pedindo a proteção dos céus em favor de suas famílias. E aqui os seus filhos estão lembrando dessas pessoas e agora falam com a senhora. Eu intercedo, Santa Avó Rosa, que a senhora os atenda ao seu clamor e dê a eles aquilo que for necessário e preciso, as bênçãos da senhora, da Virgem Maria, de Jesus, em nome de Deus o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo fortaleça a fé em todos os corações. E neste momento despeço seus filhos aos seus lares, transmitindo a eles um bom retorno aos seus lares, e que eles tenham boa volta aos seus lares, e que um anjo da guarda os acompanhe a cada um dos seus filhos de volta, e tenham todos uma boa noite de repouso. E os que vão ficar aqui para ensaiar, os nossos irmãos do coral, que a virtude e a unção do Espírito Santo tome conta do seu trabalho, dando facilidade para o aperfeiçoamento dos belos hinos que eles preparam para embelezar as nossas reuniões. Neste momento, prezados irmãos e irmãs, recebam a preciosa bênção de Deus o nosso Pai, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do santo profeta irmão Aldo, e assim tenham gozo, tenham paz e tenham vida para sempre. Amém. Paz do Senhor a todos e até uma próxima.